Salve, salve galera do Inside the Box, estamos de volta para o último vídeo do dia e para falar de Manchester City 1, Chelsea também 1. Pois é, meus amigos, no duelo Guardiola contra McFarlane, cara, treinador interino do Chelsea, fazendo seu primeiro jogo profissional na vida, nunca tinha treinado um time profissional. E a estreia foi logo contra o Manchester City no Etihad e tirando o ponto do Manchester City com um gol no apagar das luzes, um gol do Enzo Fernandes na reta final do jogo para comemorar a torcida do Chelsea e para obviamente também comemorar muito a torcida do Arsenal, já que esse resultado faz com que o Arsenal termine a rodada 6 pontos à frente do Manchester City. Algo muito grande. Se nas últimas rodadas ali na reta final de dezembro a conversa era o City vencendo os jogos, dormindo na liderança e jogando a pressão pro Arsenal, agora dia 4 de janeiro a realidade é outra. É o Arsenal abrindo 6 pontos de vantagem e agora focando no jogo contra o Liverpool para, quem sabe, encaminhar aí um título. A coisa ainda tem muita coisa para rolar, né? O campeonato ainda é longo, mas essa rodada ela era muito importante para o Arsenal e ela era muito importante para o City. Ainda mais pelo contexto. Poucos times, assim, o Chelsea ele vem dificultando para qualquer time de alto escalão, né? O Chelsea ele tende a jogar melhor os grandes jogos. Essa era uma marca do time do Maresca. E aí ficava a dúvida, né? Como seria agora com um treinador interino e com desfalques importantes. Mais uma vez o time com todo remendado na linha defensiva. Não tinha Cucurella, não tinha Fofana, não tinha Caicedo como o seu meio-campista mais mordedor, né? O grande líder na recuperação de bolas e também na energia, no pulmão desse Chelsea. Então, vários desfalques importantes, ainda não tinha o Robert Sanchez no gol. Então, o Chelsea, nesse cenário e com um técnico interino, conseguiu ajeitar a casa para pelo menos sair com um empatezinho. Principalmente pelo bom segundo tempo que fez o Chelsea. O primeiro tempo não. O primeiro tempo foi de domínio do Manchester City. Poderia ter saído com 1, 2, 3. No segundo tempo o City também teve as suas chances. Mas é como diz Muricy Ramalho, a bola pune, não tem como, cara. Você tem várias chances para matar. E vai deixando o Chelsea crescer no jogo. A partir do momento que entra o Dilep, o Chelsea melhora ainda mais. E vai gostando do jogo, e vai gostando do jogo. E aí chega na reta final, tem ali boas chances do Chelsea. E vou te falar, poderia até ter virado no fim, tá? Porque o City sente o gol. O Guardiola não mexeu ali na reta final, né? O time parecia muito cansado, mas ele não fez mudanças. E o Chelsea sai com esse grande resultado. Beleza? Vamos falar um pouco sobre essa partida, sobre as escalações, sobre as estratégias. Antes, só deixa o like, comenta, compartilha as impressões de vocês sobre esse bom jogo entre Manchester City e Chelsea na tarde de hoje lá no Etihad Stadium. Belezinha? Vamos lá, sobre as escalações, né? O City veio a campo com a base do time que vem dando certo, né? Do time que vem jogando bem, é a melhor versão. Então teve a volta do Gvardiol como titular na zaga, teve a volta do Reinders no meio campo. Então Donnarumma, Matheus Nunes, Rúben Dias, Gvardiol, O'Reilly, Rodri, Cherki, Foden, Bernardo, Reinders e Haaland. Isso aqui não necessariamente ele estava dessa forma em campo, né? Quando o City se organiza para atacar, basicamente foi o Matheus Nunes, que era um lateral base, era um lateral de construção, então como sempre né? E quem fazia o lado direito, na essência, normalmente era o Bernardo. Então o Bernardo ficava aberto e ele ia trocando com o Cherki, dependendo da ocasião, né? Mas é um Cherki todo campista, né? Com muita liberdade, principalmente jogando por dentro aqui, né? E assim como foi no jogo contra o Sunderland e assim como vem sendo as últimas atuações do City, né? O Guardiola tende a deixar o lado direito um pouco mais vazio e essas mudanças aqui, e o Bernardo sendo o cara que interpreta o momento de esticar o campo e dar amplitude pelo lado direito. Pelo lado esquerdo, quem dá amplitude é o O'Reilly. Então, enquanto pelo lado direito o lateral é base e constrói por dentro, e quem dá amplitude ou é o Bernardo, na maioria das vezes o Bernardo,
ou o Scherk pelo lado esquerdo não, era o lateral que dava amplitude, era o lateral que alargava o campo, porque o Reinders, ele era um meio campista pela esquerda, né, tendia mais a atacar por dentro, e numa função bem avançada, mais uma vez. Então era uma organização de saída com 3, Nunes, Rubem Dias e Gvardiol, Rodri à frente, e a partir daí, essa linha de 4, ou 5 que seja, né, com O'Reilly, Reinders, Foden, Scherk, Bernardo e o Haaland mais à frente, certo? Essa era a ideia do City. E qual que era a ideia do Chelsea? O Chelsea veio a campo com o Jorgensen no gol, a Champong lateral direito, Chalobah, Badiashile e Malo Gusto. Como eu disse, né, desfalques importantíssimos na defesa do Chelsea. É um time bastante remendado. Então, quem vinha sendo destaque do Chelsea recentemente na linha defensiva? O Fofana, fora do jogo. Então, perdeu o Fofana para o jogo de hoje. Já fica complicado. Cucurella poderia voltar hoje, não voltou. Então, uma péssima notícia, teve que inverter o Malo Gusto. De qualquer forma, por pior que tenha sido a nota aqui da Champong, não acho que ele tenha sido um destaque negativo do jogo. Até acho que ele apareceu bem. Foi até um escape com bola em certas ocasiões no primeiro tempo. O Badiashile acho que foi um ponto negativo, não foi bem no jogo, algumas falhas. Reece James, Enzo, a dupla aqui no meio campo. Palmer, Pedro Neto, Estevão e João Pedro. Então, colocando o quarteto de maior qualidade técnica que o Chelsea tem disponível em campo, o McFarlane. Beleza? A questão é, o combinado aqui era, os jogadores de beirada, eles defendiam os laterais do City. Então, no começo do jogo, o Pedro Neto defendia o Matheus Nunes, o Estevão tinha o dever de defender o O'Reilly. O Achampong defendia o Reinders. O problema aqui era o seguinte, como o City, o lateral direito, ataca por dentro e constrói, enquanto o lateral esquerdo dá amplitude, muitas vezes o Estevão baixava muito. Então era um jogo de exigência defensiva para o Estevão brutal. O Estevão teve que correr muito, percorrer um longo pedaço de campo para poder defender o O'Reilly. Só a partir da metade do primeiro tempo que o McFarlane tenta inverter. Tenta não, ele inverte. Ele bota o Pedro Neto daquele lado, porque o Pedro Neto é um cara com mais caixa, né? Pra correr, pra fazer esse trabalho defensivo do que o Estevão. Apesar de que com o Abel Ferreira ele chegou a fazer ala. Eu lembro de um jogo São Paulo e Palmeiras que eu cobri pela TNT. Eu tava no Morumbi e foi chocante, assim, o Estevão jogando como ala direito e defendendo linha de 5, enfim, ele já fez isso na vida, ele é capaz de fazer isso, mas obviamente você não quer um jogador do perfil físico do Estevão, com a energia que tem o Estevão, que se desgaste tanto em fase defensiva e defenda tão baixo, e ele não tem a potência pra sair de lá de trás num sprint e chegar no ataque igual o Pedro Neto tem. Então, em um certo momento do primeiro tempo, o McFarlane inverte os dois para tentar colocar um pouco mais o Estevão no jogo com bola. Mas, em geral, foi um primeiro tempo do Chelsea não conseguindo jogar. Não conseguindo jogar. E a base era um City muito dominante, com bola se impondo, criando problemas nas dinâmicas de troca, né, de combinações. A questão é que, em termos de refino técnico, não foi o jogo mais inspirado dos melhores jogadores, assim, né? Quando a gente pega o Scherk, ele foi bem, mas ele não foi brilhante. Ele parecia sentir um pouco o jogo. Ele errou muitos passes, às vezes uma bola que escapava, não estava no jogo mais refinado dele. A mesma coisa o Foden, perdeu chances importantes. Então, dois dos jogadores mais talentosos. Eu gostei muito do jogo do Bernardo. O Bernardo fez um bom jogo. E o Reinders, menos participativo em fase de construção, mas apareceu na área e fez um belo gol. A questão muito do primeiro tempo o City estava se impondo, estava bem com bola, mas o City ele levava ainda mais perigo a partir dos erros do Chelsea. O Chelsea, eram erros em sequência. Teve chance, primeiro, com roubada de bola no campo de defesa. O City é um time que ele é bom com bola, ele é bom envolvendo o adversário, mas ele é perigosíssimo contra-atacando. Esse City, ele é um City muito perigoso contra-atacando. Também por ter o Haaland, mas também pelo perfil desse time. Eles gostam de atacar rápido. É um time um pouco diferente, né? Então tem um lance no começo do primeiro tempo que tem uma roubada de bola lá na defesa que vai rápida e ela chega no Foden dentro da área, que ele dá um drible e chuta de forma perigosa. Tem um lance em que o Badiashile erra. É Badiashile que erra?
Agora não lembro, mas enfim, acho que é o Badiashile. Tem um erro de passe, a bola entra, tem uma roubada, vem no Haaland, a bola desvia, o Jorgensen faz a defesa. Depois é o Reece James que tenta um drible, ou uma condução, ou um domínio errado, enfim, é um lance rápido ali que ele deixa a bola escapar, o City, pum, recupera rápido, aciona o Haaland mete a bola no trinco, ela beija a trave, até inexplicável aquela bola não ter entrado, né? Na hora que ele chutou, eu falei, gol, gol. E eu não entendi, assim, eu tive uma fração de segundo ali, peraí, não foi gol isso? A bola bateu na parte interna da trave e saiu, cara, é coisa, acho que de milímetro ali, por um lado ali, poderia ter sido um gol do Haaland. O Haaland que fez um grande jogo, o Haaland não marcou gol, e normalmente é uma questão, né, o Haaland não participa de gol em jogos decisivos assim, a tendência é que ele tenha um jogo com poucos toques na bola ou pouco participativo. Na verdade, o jogo de hoje não foi o caso. O Haaland, sempre que foi acionado, ele conseguia dar sequência e ele conseguia levar perigo para a defesa do Chelsea. Teve o lance perigoso que eu comentei há pouco do chute bloqueado que quase entra, da defesa do Jorgensen. Teve a bola na trave. No segundo tempo tem um lance que ele sai conduzindo, dribla 2, dribla 3, vai arrancando. E se não tem um bloqueio para finalização dele, seria o terceiro gol. Seria mais um gol dele. Então, eu acho que foi, em geral, um jogo positivo do Haaland. O Haaland não sai, pra mim, como um destaque negativo da partida, não. Acho que ele não passou avulso do jogo. Acho que foi um bom jogo do Haaland. Apesar de não ter marcado e teve o azar do lance da bola na trave. E nessas de erro, tem também mais um erro do Badiashile. A bola é recuperada, ela vem do lado direito, chega no lado esquerdo, a bola entra no Reinders, o Reinders faz uma jogada de mano ali, faz o drible, finaliza muito bem de esquerda, 1-0 pro Manchester City. A minha sensação ali é que a casa tava caindo, que era o City fazer o segundo e faria o terceiro e faria o quarto. Tava muito confortável, assim, muito confortável, porque o Chelsea errava demais. O jogo ele nem era um amasso histórico, mas o domínio ele tava claro, e quando o Chelsea tentava alguma coisa, o City ele conseguia punir rapidamente e gerar chances a partir dos erros do Chelsea. Então a tua coisa ficou complicada, tava um desenho estranho pro Chelsea. No intervalo, o McFarlane faz uma mudança. Ele entra com o Andrei no lugar do Estevão. Então ele tira o Estevão, joga Pedro Neto. É que assim, a partir daí o time se movimenta muito sem bola, né? Ou com bola, na verdade, nas ações ofensivas. Mas a base fica mais ou menos Palmer, Enzo na esquerda, Pedro Neto e João Pedro. Circunstancialmente, Pedro Neto baixando na direita e o Palmer vindo pra dentro. Então, o Chelsea ele faz esse movimento, adianta então o Enzo e traz a dupla Reece James e Andrei Santos. O segundo tempo do Chelsea foi bom. O Arsenal teve muitas dificuldades para controlar, para conseguir se impor com bola. Então não foi um bom segundo tempo do City. As chances elas continuavam ali. O Chelsea ainda cometia erros. O City teve boas oportunidades com bola. Não teve as chances claras igual teve no primeiro tempo, mas teve assim lances próximos de uma bola que tá na meia-lua ali dominada e tem um erro de passe. Tem... inclusive quando eu falei do primeiro gol, na verdade que eu falei que tem uma jogada que sai na direita, na verdade é uma bola recuperada no meio do erro do Badiashile. O Cherki tenta um passe agressivo em direção ao Haaland, tem um bloqueio e aí ela sobra pro Reinders e o Reinders faz a jogada individual. Só pra... Tava relembrando como é que foi o gol do City. Então, e o City tinha chances. Cara, teve um lance um pouco mais na metade do segundo tempo, até pra 28, por aí, que, cara, o Foden, ele tá com a bola dominada, na meia-lua, o Haaland, ele faz o facão, ele puxa os dois defensores, cara, era servir o Cherki, vindo na direita, e o camisa 10 do City tá assim, era ele e o goleiro. O Foden força a bola no Haaland, ela não chega no Haaland. E cara, e isso foi muito do tom do segundo tempo. O Foden, faltou um pouquinho do refino do Foden pro City conseguir caprichar. Das alterações do City, né? Aqui gera mais impacto. É a entrada do Doku. O Doku entra muito bem. A temporada dele é muito boa. Já tinha sido um fator no jogo contra o Sunderland. Mais uma vez entrou bem. Tem uma bola que ele acha, um passe brilhante assim pro Foden. Também outra vez o Foden, que ele não consegue encontrar o Haaland.
a bola é desviada. Então, cara, o jogo, o City ele não conseguiu criar no segundo tempo. O Chelsea ele tava conseguindo controlar um pouco mais essas oportunidades do City. Mas ainda assim o City teve chance. Ainda assim o City poderia ter matado o jogo. E não matou. O Chelsea ele faz uma mudança que curiosamente, pra mim, muda a partida. É a entrada do Dilep. É essa entrada aqui. É a entrada do Dilep no João Pedro. Tem a lesão do Gvardiol. Que aqui até um lance perigoso. É o primeiro lance de perigo, de fato, do Chelsea. Porque o Gvardiol, ele se machuca na origem do lance. A bola tá no ataque. O Chelsea recupera e vira um contra-ataque 4 contra 3 ou 5 contra 4. Porque o Gvardiol tá machucado. E a bola tá limpa. O Palmer consegue encontrar o Enzo, né, nessa função da esquerda. O Enzo faz um belo drible. Serve o Pedro Neto. E o Pedro Neto de frente pro gol chuta por cima. Então ali já era uma resposta de que o Chelsea tentaria um pouco mais. E aí você perde o Gvardiol e entra o Kuzanov. É um outro nível de zagueiro, né? Um jogador mais jovem, enfim. Promissor, mas é outro nível. E aí tem a entrada do Dilep no João Pedro. O Rato no Achampong, aqui eu acho que já é um pouco mais complicado. O Rato, todas as vezes que eu vi, achei meio dramática as atuações dele no Chelsea. Muito inseguro, ainda mais com bola, são vários erros. Tem aquele jogo contra o Karabag que é uma tragédia, um dos piores jogos que eu vi um jogador de defesa fazer na vida, foi nesse nível. O primeiro tempo acaba com 3 erros graves dele, e ele errando tudo com bola. Ele ainda joga um jogo da Copa da Liga, ele só jogou um jogo depois daquela atuação terrível, e ele entrou hoje. Então mostra um pouco de como tava curto em termos de opções para defesa. E ele queria, o McFarlane queria um lateral ali, um cara com energia, já que na virada esqueci de falar isso, na virada de um tempo pro outro, o treinador do Chelsea, ele inverte os laterais. Ele vem com o Malo Gusto pra direita e joga o Achampong pra lá. Ali o Achampong ele fica um pouco mais desequilibrado. E ele vem com o Rato, que é um lateral esquerdo. Pode jogar como zagueiro, mas é um lateral esquerdo. E não entra bem o Rato, tá? Comete alguns erros, mas enfim, acabou não sendo punido, né? O Chelsea acabou não sendo punido nessa mudança. Mas pra mim a entrada do Dilep ela é fundamental. Porque o Dilep entra muito bem no jogo. O João Pedro, ele é um 9, 10, 9,5, né? Esse cara que fica ali entre o meio atacante e o 9. E ele é um cara de qualidade técnica, né? De segurar a bola, de combinar, de fazer tabelas. Só que, em geral, ele não estava conseguindo sustentar e dar sequência. Teve algumas escolhas ruins, um lance que você via que o cara tava impedido e ele tentava o passe, ele não tava bem conectado no jogo. O Dilep, ele não tem essa capacidade associativa, por mais que o Dilep, ele era assim no Ipswich também, um centroavante de baixar e ajudar o time. Não é que ele é um cara que fica parado lá na frente só dando trombada. Ele tenta baixar e ajudar o time, preparando, fazendo um pivô, só que ele é muito mais brigador, o cara é mais geladeira, né? Então é um outro perfil de jogador. E o Dilep entra brigando e segurando a bola no ataque e fazendo o Chelsea ganhar campo. Tem uma boa bola que ele recebe de costas, assim, que ele já recebe girando, trazendo pra perna esquerda, e tem uma boa finalização, assusta o Donnarumma. Você percebe que o Dilep entrou ligado. Depois o Dilep empurra o Kuzanov na placa, é um lance feio, né? Porque a bola já tava fora de disputa, ele joga o Kuzanov na placa. Tem um clima quente ali, uma provocação dos dois lados, então um empurra, um cartão para cada lado do Michael Oliver, e o jogo aumentando a temperatura, e aquela sensação do, cara, o City ele não matou, e o Chelsea agora ele tá crescendo, o Chelsea tá gostando do jogo, e aí depois na sequência o time do City é obrigado a fazer mais uma mudança na defesa, é o Rúben Dias que sai e entra o Ake. Então, a linha defensiva, que começou com Gvardiol e Rúben Dias, que é a dupla titular, terminou com Kuzanov e Ake. O City obrigado a fazer mudanças. Senti o City muito cansado na reta final de jogo. Os jogadores de meio e ataque cansados. E aí, muitos jogadores jovens. O Guardiola não fez uma mudança, não colocou a molecada, não tentou, sei lá, um Rico Lewis, enfim, que seja, pra tentar dar pelo menos um gás naquele meio campo. O City parecia muito cansado. E o Chelsea gostando do jogo, até que ali na reta final, uma bola pelo lado direito, tem o cruzamento, tem uma polêmica ali, né, se o Dilep estava impedido ou não, participou e tal, enfim, o Dilep tem uma disputa ali, ela sobra no segundo pau no Enzo, o Enzo tenta a primeira,
Donnarumma faz a defesa e na segunda ele bota pra dentro e faz o gol do 1-1, o gol do Chelsea, e empata o jogo. Empata o jogo. Então, que loucura, cara, que loucura. Uma partida que parecia muito bem encaminhada pro City, a sensação era essa na reta final do primeiro tempo, e termina com o Chelsea muito valente, cara, muito valente, e mais uma vez dando um recado de como eles conseguem, nesses grandes jogos, né, contra times protagonistas, elevar o nível, e mesmo não sendo um jogo de disputa pela posse, né, não sendo um jogo de protagonismo com bola, competindo e saindo de uma situação ruim para se recuperar estrategicamente no jogo, entrar no jogo e ainda conseguir o ponto que precisava. É muito importante. Tem o Chelsea aí agora buscando o seu novo treinador, deve ser o Rossenior, né, que é o técnico que tá lá no Estrasburgo, enfim, aquela parceria Chelsea-Estrasburgo, enfim, os caras lá na França tão putos, mas tem tudo pra ser ele o novo técnico do Chelsea. Quando confirmar, a gente volta aqui pra trocar uma ideia sobre esse novo treinador do Chelsea. Mas é isso, cara. Então, enquanto no duelo de um técnico com mais de 1000 jogos, o cara no seu primeiro jogo profissional sai como o vencedor da noite em Manchester, porque o empate ficou muito grande pro Chelsea, né? Ficou muito grande pro Chelsea, ainda mais pelo contexto da partida, enquanto pro City é um empate com gosto de derrota. É jeito. É uma derrota, ainda mais por tomar um gol na reta final do jogo. É muito complicado. Certo, gente? Eu queria as impressões de vocês sobre o jogo de hoje. O que vocês acharam? Não vou falar que foi um jogaço absurdo, mas foi um jogo interessante. E eu fiquei muito com essa sensação de que poderia ter sido mais fácil. E o City abusou. Não conseguiu matar. E aí o Chelsea resiliente, sabendo jogar esse tipo de jogo, foi lá, mesmo com a molecada, né, mesmo com o time jovem, marcou o gol no fim e deu esse resultado muito importante pro Chelsea e, por que não, muito importante pro Arsenal, que, repito, termina a rodada 6 pontos à frente do Manchester City e 6 pontos à frente do Aston Villa. Belezinha, gente? Ó, aqui no canal tem vídeo sobre o United de hoje, tá? O United Leeds de mais cedo. Tem vídeo do Liverpool, do Fulham e Liverpool, e tem vídeo agora, obviamente que vocês estão assistindo, do City e Chelsea. 3 empates, curiosamente, né? Os 3 vídeos que a gente fez hoje. Ainda foi uma rodada com hat-trick do Igor Thiago, né? Maneiro, né? O brasileiro cravador nato, meteu 3 gols hoje. E é isso. A gente vai aparecendo aí durante a semana. Belezinha, gente? Próxima rodada, Arsenal e Liverpool. Mais um jogo fundamental para essa disputa do título. Se o Arsenal vencer, fica ainda maior, fica ainda mais confiante. Beleza, gente? Um abraço para todo mundo e até a próxima.